Olá, bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai entrar em contato com você. Bem-vindo ao Sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. As pais como CP, estamos aqui mais uma vez reunidos para adorarmos o nosso Deus. Nesse momento de reflexão, eu vim falar sobre o alívio para os cansados. Existe descanso para as nossas almas em Jesus. O mundo de hoje exige resultados efetivos, imediatos, não há tempo a perder para executar tarefas, funções, atividades. E nesse século XXI, tudo tão acelerado, tão agitado, né? Nós não temos tempo para muita coisa. Quem nunca pensou, poxa, eu gostaria de ter mais horas do meu dia para poder conseguir fazer, né? Dar conta de tudo e ainda poder dormir bem. Então, nós vivemos uma época que o sossego, não há sossego suficiente para comer, dormir, para executar as tarefas do dia. Quantas famílias, né, estão hoje totalmente focadas em tomar remédio, medicação, para poder conseguir equilibrar a sua saúde mental, né? E a gente sabe que só em Jesus nós podemos ter esse descanso, esse alívio, né? Lá em Mateus 11, 28 e 30, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos convida a nos achegarmos a Ele, prometendo descanso para o nosso corpo e alívio para a nossa alma. Então a gente sabe que somente em Jesus nós podemos ter esse alívio. Sabemos que esse mundo é passageiro, né? Nós sabemos que tudo que está aqui, o que nós estamos vivendo aqui é um momento de passagem. A nossa realmente verdadeira vida é na eternidade, né? Também podemos dizer que ali em Coríntios 10, 13, nele e somente nele encontraremos descanso para as nossas almas. E diversas passagens que vão falar sobre o alívio, né, para nossa alma, nossa mente. E hoje, como seres humanos do século XXI, vivemos essas mazelas, né, afloradas, né? A gente consegue realmente perceber de forma latente quanto a nossa vida é corrida, agitada, né? E quanto a gente fica aflito com as situações, mas que nós possamos verdadeiramente descansar no Senhor. O nosso alívio, né? O nosso alívio eterno é o nosso Deus. Que você possa meditar, que você possa realmente vir refletir sobre descansar no Senhor. Eu sei que para mim, como pessoa, é muito difícil. É uma forma de, ao mesmo tempo, de trazer para os amados e também poder refletir sobre a minha vida. Então, que você realmente possa refletir sobre esse descansar no Senhor, que a gente sabe que
Somente nele nós podemos confiar. Então descanse, amados, e que você possa refletir nessa palavra. Graça e paz. Olá, meus irmãos da Como CP, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Meus irmãos, agora nós vamos para um momento que todos nós amamos, né? O momento dos louvores. Mas antes eu trouxe um versículo aqui para nós refletirmos, que está no livro de Salmos, capítulo 150, no verso 6, que diz: tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Esse versículo aqui, meus irmãos, ele é o encerramento do último salmo, o Salmo 150, que é um apelo universal ao louvor a Deus. Aqui enfatiza que a adoração ao Senhor não é apenas uma questão de indivíduos, mas de toda a criação, de todos os seres vivos. Amém? Então agora vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor com alegria nas palmas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos
tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Como CP, vamos louvar essa canção, dizer que o nosso Deus, Ele é o único, digno de receber toda a honra e toda a glória, e que você possa adorar o Senhor neste momento conosco. Aleluia. Eterno, imortal, invisível, magial.
amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Estamos perto de ti, Senhor. Perto quero estar. Nós queremos declarar, Senhor Jesus, nesse momento, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Queremos declarar, Pai, tudo que há em mim. Nós queremos te ofertar, Senhor Jesus, aleluia. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos declarar, te louvarei, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, vamos declarar mais uma vez. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, Pai, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Queremos te adorar, Pai. Nós te adoramos, Pai, somente a ti, Senhor. Nós te demos, Pai, adoração. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Graça e paz, como CP amada. Agora nós vamos para mais um momento de adoração ao Senhor, que é o momento dos dízimos e das ofertas. E eu trouxe uma reflexão aqui para esse momento. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 11, diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém. Deus, meus irmãos, Ele se agrada de sermos generosos. A prática dos dízimos e das ofertas não é apenas um ato de caridade,
mas também é um ato de amor, é um ato de adoração, é um ato de fé e de generosidade. É uma maneira de testemunhar o amor de Deus e de participar da obra do Senhor. Se alguém aqui não tem a revelação do Senhor de dizimar e ofertar, fique em paz. Peça ao Senhor essa revelação. Amém? Então, vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. E nesse momento, que é um momento, mais um momento, né, de nós adorarmos a Ele, e que Deus te abençoe poderosamente. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo Jesus.
possamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que tivemos, o momento do dízimo e das ofertas, Senhor. Agradeço, Senhor, a Ti, pelas pessoas que puderam ofertar ou dizimar no Teu reino, Senhor. Abençoe a vida delas, Senhor, poderosamente. Derrame sobre elas, Senhor, a Tua graça, Jesus, o Teu favor, Pai. Abençoe suas casas, suas famílias, seus trabalhos, Senhor, em nome de Jesus. E as pessoas, Senhor, que não puderam, Senhor, ofertar hoje, dizimar no Teu reino, Senhor, pessoas que estão desempregadas, Pai. Tem misericórdia, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, derrame o Teu favor, Senhor, sobre a vida delas, Senhor. Abra caminhos, abra portas, Senhor. Abra portas de emprego, Pai, em nome de Jesus. As pessoas, Senhor, que são autônomas, que tem o seu trabalho próprio, a sua loja, a sua empresa, Pai. Abra portas, Senhor, conexões, derrame a Tua graça, Senhor. Mande clientes, Pai, em nome de Jesus, para cada um, Senhor, para que possam, Senhor, abençoar o Teu reino, Senhor, ser generosos também, Senhor, na Tua casa, no Teu reino, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, abençoe a cada um. Gratidão, Senhor, a Ti por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, comunidade amada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, quem não me conhece, quem está aqui, quem caiu de paraquedas nesse canal, eu quero te dizer que esse canal é um canal do Senhor, é um canal de Deus. Eu sou a pastora Lu Furtado. Eu quero te convidar, se até agora tudo que você ouviu, tudo que a palavra que te trouxe até aqui, tem falado com você, eu quero te convidar para que você venha, se inscreva nesse canal, quero te convidar para que você dê um like nesse vídeo. Se você não gostou, dê um dislike também, mas faça alguma coisa, por favor. Compartilha, curte, coloca aqui no comentário o que tem causado, o que tem queimado no teu coração, que nós vamos aqui adorar ouvir, tá? E hoje, depois desse louvor maravilhoso que nós ouvimos aqui, as ministras Kelly e Vanessa e o Cleiton, como sempre, aqui, dando o seu melhor para o Senhor, nós vamos estar aqui hoje trazendo, ouvindo a palavra que vem da boca de Deus para os nossos corações, do nosso pastor, do pastor presidente desse projeto da Comum CP, que é o nosso pastor Rogério, um meu lindão. Pastor Rogério Furtado vai estar trazendo aqui a palavra para nós nessa noite, e eu quero que você me ajude para estar orando aqui por esse mestre da palavra, esse grande pastor de multidões, o pastor Rogério, o meu lindão, o amor da minha vida. Pai, eu abençoo o teu filho, que a palavra que ele venha trazer hoje para nós venha vir diretamente do teu trono, usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, e eu te agradeço, porque não é sobre não é sobre ter o que pedir, é sobre agradecer mesmo por essa oportunidade de ouvir a tua palavra até agora, e mais ainda um alimento robusto através dos lábios do teu filho. Usa ele para a honra e glória do teu nome, para a glória do teu nome também, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, Comum CP, graça e paz de Deus, que o Senhor nos abençoe e transforme essa palavra em prática, em obras de verdade e de justiça. O bom dia que virou uma guerra. Você já deu bom dia caloroso e acolhedor a alguma pessoa e ela respondeu: o que é que tem de bom nesse dia para que você ache ele bom? Aí você ficou pensando: eita, acordei sorrindo e dei um bom dia logo para uma bomba relógio. Tem gente que parece estar vivendo o seu dia como se ele fosse uma prova de resistência emocional. Xinga no trânsito, briga na fila do mercado, perde a cabeça por causa de uma tampa de pasta de dente fora do lugar.
Você conhece alguém assim? Ou será que esse alguém já foi você? Eu já fui assim, vítima dos meus pensamentos e das minhas emoções. E olha que isso acontecia mesmo eu sendo crente, fazendo minha profissão de fé, lendo a Bíblia, orando, só que me faltava uma coisa essencial nessa vida cristã que eu levava: obedecer e praticar os ensinos da palavra de Deus que Jesus nos ensinou. Obedecer e praticar os ensinos da palavra de Deus é muito importante. Não é pouco importante, não. É muito importante. Porque, na verdade, a vida cristã não é sobre crer. A vida cristã é sobre viver o que se crê. Então, e é por causa disso que eu gostaria de compartilhar com você 5 lições para viver o melhor dia da sua vida todos os dias. E eu queria tomar como texto base para esse texto, como base, eu vou ler outros textos, mas esse é o texto base. Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 13. Eu vou ler na versão ACF, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já nos dias tive lembrado de vocês, mas não tinhas oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De todas as maneiras e de todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a primeira lição que eu aprendi e queria compartilhar com vocês é perguntar ao Espírito Santo o que você precisa aprender quando estiver passando uma prova. O apóstolo Paulo, aqui no verso 11 de Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: já aprendi a me contentar com o que tenho. Bem, se o apóstolo Paulo, o amoroso apóstolo Paulo, ele diz para a gente que ele já aprendeu, é porque antes ele não sabia. Principalmente porque ele foi o perseguidor da igreja, né? Ele autorizava a morte dos cristãos. Ele autorizou e estava presente na morte de Estevão, na tortura de Estevão. Então ele aprendeu e precisou passar por todo tipo de situação na prova da escola da vida cristã que ele passou. Ele aprendeu a ter fartura, porque Paulo era construtor de tenda, era um empreiteiro, né? Vamos dizer assim, um engenheiro. Aprendeu a ter fartura, mas também passou fome. Aprendeu a ter abundância, mas padeceu necessidade. Paulo aprendeu a ter alegria, mas passou por também dores. Ele apanhou, foi preso, foi esbofeteado, mas Paulo chegou no final da vida dele e disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E em consequência de passar por todas essas situações, o apóstolo Paulo aprendeu algo que mudou tudo em sua vida. Você sabe o que foi? Contentamento. Aí alguém pode me perguntar assim: mas pastor, você está dizendo então que eu preciso me contentar com a situação que eu estou passando, que eu estou vivendo? Nananina, não. Eu não falei nada disso, absolutamente. Eu estou dizendo que você tem que se contentar e não se conformar, porque se conformar é bem diferente de se contentar. Se conformar é você desistir de mudar. Já se contentar é você ser feliz e alegre, mesmo quando busca mudança. Mas é interessante, sabe o quê? Quando a gente fala de aprender, é que na escola secular, a gente, antes de fazer a prova, a gente estuda uma matéria. A gente assiste uma aula.
Aí depois a gente faz uma prova daquela matéria que foi dada para a gente. Mas na vida real, a avaliação funciona da seguinte maneira: ela é invertida. Você entra direto na prova. Não tem aula, não. Você vai para a prova direto. E uma vez na prova, você precisa descobrir qual matéria que está caindo para você naquela prova, para você aprender. Porque se você não aprender, você vai ficar repetindo aquela prova e aquela matéria sempre na prova. Vai fazer outras provas na mesma matéria. E, e isso acontece por quê? Porque na escola da vida, sempre vem, a prova sempre vem antes da lição, antes da aula. E a lição que o apóstolo Paulo precisou aprender na escola da vida para viver o melhor dia da sua vida todos os dias foi se contentar com o que ele tinha. E a escola da vida, a lição, perdão, a prova, ela vem antes da lição, ela vem antes da aula. Mas alguém pode também me perguntar assim: pastor, eu aqui também estou passando prova. E eu não estou entendendo coisa alguma porque o que está acontecendo comigo. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Bem, é muito possível que Deus esteja dizendo para você: filho, tem uma lição aí que você ainda não aprendeu e precisa aprender para passar de ano, para subir de nível, sabe? Para ir para um lugar mais alto comigo e na vida também. Mas nós outros podemos passar pela mesma prova que Paulo passou, que é a prova de contentamento. E descobrir que a gente precisa se contentar com o que tem. Lembre-se, se contentar e não se conformar. Mas também podemos passar por outros aprendizados que Deus acha que a gente precisa passar. Por exemplo, a gente pode passar pela prova de amar. E olha que a Bíblia fala que nós só seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. É muito importante essa prova, viu? A gente pode passar pela prova do servir. Tem gente que só olha para o seu umbigo e para mais nada. Só quer ser servido. E às vezes servir é muito importante para o reino de Deus. Sabe por causa de quê? A Bíblia diz que quem serve tem mais importância no reino de Deus do que quem é servido. Outra prova interessante que a gente pode passar é pela generosidade. É você ajudar mesmo com prejuízo seu. Pô, tomei um prejuízo, mas você ajudou? Dá glória a Deus, querido. Podemos passar pela prova da humildade. E quem é que passa pela prova da humildade? Quem é orgulhoso, quem é soberbo. Esse precisa de humildade, sabe por causa de quê? A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E em 1 Pedro 5, versos 5 e 6, vai dizer que Deus continua sendo aquele que acolhe em seus braços os humildes, mas dispensa de mãos vazias da sua presença o orgulhoso. E precisamos todos nós passar pela prova da humildade. E sabe por quê? É uma coisa muito simples. Porque todos nós temos orgulho, gente. Todos nós temos orgulho. E precisamos nos livrar dele. Porque o orgulho, eu digo que ele é igual mau hálito. A gente só percebe dos outros, nunca o nosso. E o orgulho é igual gripe. É sempre um vírus diferente. É sempre uma forma de se manifestar o orgulho na nossa vida de forma diferente. E a gente precisa passar pela prova da humildade. E se a gente não passar nessa prova, vai acontecer alguma coisa, a gente vai passar por alguma situação que vai ser desconfortante para a gente. Mas por quê? Porque a gente precisa aprender. E a gente precisa perguntar a Deus o quê? O Senhor, o que eu preciso aprender para passar nessa prova? Precisamos passar por outra prova, sabe qual é? A prova de ter somente Deus como Senhor e não o dinheiro. O mundo é regido por dinheiro, gente. Mas nós somos regidos por fé. Nós somos o povo da fé. E por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. E nós somos dele. Então nós somos o povo da fé. Então a gente tem que viver por ela. E eu queria compartilhar também já a segunda lição que eu aprendi, que eu queria compartilhar com vocês, para viver uma vida, para viver o melhor dia da minha vida todos os dias.
Eu sou perfeito nisso, gente? Não, eu não sou perfeito. Mas eu digo a você que cada dia eu vou aprendendo melhor essas coisas e vou aplicando na minha vida. E a segunda lição que eu gostaria de passar para vocês, que eu aprendi e gostaria de apresentar para vocês, é fazer uma boa leitura da situação e do momento que você está vivendo. No verso 12 que nós lemos aqui, de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: sei estar abatido e sei ter em abundância. E o que isso significa? Que Paulo está dizendo, sei estar abatido. Será que o amoroso apóstolo Paulo se entregava à dor quando ele era abatido? Se entregava à ofensa quando ele era ofendido? Se entregava ao desespero quando ele era perseguido também? Que agora a coisa inverteu, né? Antes ele era o perseguidor da igreja, agora ele passou a ser perseguido também, porque passou a ser de Cristo. Ou ele se entregava à ira quando ele era aborrecido? Pelo contrário. O apóstolo Paulo, no mesmo verso 12, ele vai dizer o seguinte: em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Paulo sabia estar abatido, mas também sabia estar em abundância. E qual era o segredo do apóstolo Paulo para isso? O apóstolo Paulo, ele não vivia reagindo às circunstâncias. Ele sabia, ele respondia às circunstâncias com maturidade. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a lidar consigo mesmo, a vencer a si mesmo e a não se auto-sabotar mediante ao que a vida lhe oferecia, tanto de bom quanto de ruim. E olha que Jesus, ele também nos ensinou em Mateus, capítulo 6, dos versos 22 a 23, e eu vou ver na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes serão tais trevas? E mediante esse texto de Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, olha a sua vida. O que acontece no seu dia a dia? Mas olhe com olho bom e não com olho mau, a fim de que você possa ser fonte de luz de Deus para o mundo, para si mesmo e para o mundo. E saiba, não é o que acontece com você que define o seu dia. É o que você enxerga no que acontece. Houve um filósofo existencialista que diz o seguinte, Nietzsche. Ele falou o seguinte, que o importante não é o que fazem com você. O importante é o que você faz com aquilo que fazem com você. Eu não sei se isso serviu muito para Nietzsche, mas ele deixou essa palavra aí e é muito importante a gente observar isso. Porque circunstâncias boas vão acontecer, circunstâncias ruins vão acontecer. Mas não é o que fazem com a gente, é como a gente reage a situação. Hoje, viverá melhor quem conseguir fazer uma boa leitura da situação e do momento que está vivendo. Pois a beleza das coisas existe nos olhos de quem contempla. Logo, você está lendo o seu momento com os olhos da fé ou com os olhos do medo? O Salmo 73, ele conta a história do maestro do coral de Davi, que era Asaf. Asaf, no Salmo 73, os escritores dizem que ele teria aproximadamente aí por volta dos seus 72 anos. Um homem vivido, né? Quem disse que Asaf, um homem vivido, poderia passar por depressão ou situações que o abatesse? Mas Asaf passou. Asaf, ele passou a olhar os soberbos, os arrogantes, e percebeu que na vida deles tudo era fácil. Nem na morte deles eles tinham dificuldade.
tudo ele para a face, e eles zombavam de todo mundo. E Asaf, isso fez tanto mal para Asaf, que Asaf diz que no Salmo 73, que Asaf quase se desviou dos caminhos do Senhor, por isso. Mas a palavra de Deus diz que Asaf também, quando entrou no santuário do Senhor, na casa de Deus, a cabeça dele se transformou em outra. E ele pôde ver o fim desses homens. E o que também aguardava para Asaf. O mais interessante é, o que mudou da época de Asaf, olha que Davi viveu ali por volta de 400 anos antes de Jesus, né? Ele viveu por volta dos anos 600 antes de Cristo. Então, quase 3.000 anos de lá para cá. O que é que mudou da época de Asaf e de Davi para os dias de hoje? Só piorou a situação. E a física mesmo, ela vai falar disso, sobre a entropia. A entropia do universo, ela aumentou. E o que é a entropia? É o grau de desordem de um sistema. O desordem do planeta, das pessoas, dos países se aumentaram. Então, de Asaf para cá, nada melhorou. E o que mudou em Asaf? Mudou. Então, foi o olhar de Asaf para a situação. Eu não sei se você percebeu, mas eu uso óculos. E sabe por que eu uso óculos? Porque se eu tirar, eu vou ver as pessoas com duas cabeças. Os degraus vão aumentar de tamanho. As letras nos livros elas vão se mexer, vão ficar meio turvas. Mas eu pergunto a você, as pessoas têm duas cabeças? Os degraus aumentam de tamanho? As letras ficam dançando no livro? Não, né? Então quem é que tem que mudar? É o livro? São as pessoas? Ou são os meus olhos que têm que mudar? Para isso eu uso óculos. Então, olhe a vida com os bons olhos. E isso vai te dar uma ajuda muito grande para você viver o melhor dia da sua vida todos os dias. E vamos para a lição 3. A lição 3 é uma lição também muito interessante que eu aprendi e gostaria de compartilhar com você para poder viver o melhor dia da sua vida todos os dias. Ao acordar, receba o seu dia como se fosse um presente de Deus para você. Sabe por quê? A vida não trata bem a quem a trata mal. As pessoas podem pensar que isso é a lei da atração. Pode ser. Mas eu penso que ela é a lei da semeadura. O que você planta aqui, você colhe. Deus é tão bom, que Ele deixa você plantar o que você quiser nessa vida. Você pode plantar amor, você pode plantar ódio. Você pode plantar alegria, ou você pode plantar rancor. Você pode plantar felicidade, ou pode plantar tristeza. Mas Deus também é tão justo que vai permitir você colher tudo que você plantou, e de forma multiplicada. Se você plantar amor, você vai colher amor com abastança. E se você plantar também raiva, você vai colher raiva com abastança também. Aí você decide. Mas o que eu sugiro a você é que você receba o seu dia com muita alegria, como um presente de Deus. O Salmo 118, verso 24, vai nos ensinar o seguinte: esse é o dia que fez o Senhor, diz o salmista. Regozijemo-nos e alegremos nele. Ora, se Deus fez o dia, o que de mal vai acontecer nesse dia para a gente? Nada, se foi Deus que fez. Foi Deus que fez o seu dia? Foi. E olha, Deus, quando estava lá em Gênesis, criando todas as coisas, Ele também criou o dia. Esse dia Ele trouxe lá da eternidade para a gente viver hoje. Então, a gente tem que viver da melhor forma possível. E se você acordou hoje, é porque Deus ainda tem e ainda quer investir em você. É porque Deus ainda tem planos na sua vida. Se você está vivo hoje, é porque Deus tem ideias sensacionais para fazer junto contigo e te levar para um destino que você deseja. E sabe quem diz isso? O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, Jeremias disse sobre Deus, falando: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês um destino feliz que vocês desejam.
Eu não sei se vocês sabem, se sabem, devem saber. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E Moisés construiu um tabernáculo, porque Deus queria morar no meio do povo. Agora, Deus mora dentro de nós. Mas naquela época, Deus queria morar dentro do povo, lá no deserto, no meio do povo. E Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Mas sabe uma coisa interessante? Que a porta do tabernáculo e a porta do santuário, eles tinham uma mesma direção. Ele tinha a direção para o leste. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ele se dirigia para o leste. Por que ele dirigia especificamente para o leste? Porque o povo, quando acordava, se concentrava ali na porta do tabernáculo. E, ao amanhecer, o sol surgia. Porque o sol, em todo lugar da terra, nasce no mesmo lugar, ao leste. E a porta do tabernáculo é voltada para o leste. Quando você olhar o sol nascendo, você vai lembrar. A porta do tabernáculo apontava para lá. E por que ele apontava para lá? Porque o próprio Jeremias profetizou em Lamentações 3, no verso 23, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, quando o povo olhava para o sol nascendo no leste, ele via as misericórdias de Deus se renovou sobre nós. Que maravilha, né? Lindo isso. Então, querido, receba o seu dia com gratidão e não com reclamação. Comece o dia sorrindo. Se você não começar sorrindo, se você não gostar, muito tá assim, atacando assim, meu dia é maravilhoso. Então, receba o seu dia sorrindo. Receba o seu dia com um sorriso nos lábios, com um sorriso no coração, porque um sorriso nos lábios, um sorriso no coração é a chave para um dia repleto de alegria e realizações. Porque se você começar o seu dia sorrindo, você vai atrair para a sua vida a graça e o favor de Deus para ela. Então, queridos, que você tenha um excelente dia sorrindo para Deus, sorrindo por esse presente que Ele te deu. E vamos para a quarta lição. A quarta lição, então, que eu queria compartilhar para você viver o melhor dia da sua vida todos os dias, é se você viver o seguinte: corrigindo a sua visão. A zona de conforto é uma delícia. Não é ruim, não. Ela é muito boa. A zona de conforto é muito boa. A gente descansa e fica lá numa redezinha, onde a gente fica lá parado. Só que tem um problema. A zona de conforto, ela não te leva para lugar nenhum. A zona de conforto é um lugar de estagnação e de improdutividade. E sabe por quê? Porque ninguém cresce no mundo inteiro. Ninguém cresce no conforto. A gente cresce mesmo, gente. Sabe aonde? A gente cresce mesmo na escassez, na frustração, no antagonismo. A gente cresce mesmo sendo provado pelo fogo. Porque a gente não quer. Se você se queimar, você não vai querer se queimar mais. Você vai procurar reagir, você vai querer fazer alguma coisa melhor. E saiba que a Bíblia está cheia de pessoas que foram transformadas na dificuldade e não na facilidade. Está cheia de exemplos assim, de pessoas que foram transformadas na dificuldade, não na facilidade. E quanto for maior a prova que você passar, maior será também o poder de Deus revelado para o seu livramento. Porque tudo aquilo que não te desafiar, não te confrontar e não mostrar tuas impurezas também não vai te transformar. Você vai ficar do mesmo jeito. E a luta que você enfrenta hoje pode ser a ferramenta que Deus está usando para te levar a um nível mais elevado com Ele e com a sociedade também. Eu queria dizer algo para você. Eu sou de uma época em que os crentes
dava um sentido espiritual para os seus órgãos e sentidos, quando tinha os seus jargões. Hoje o jargão da pessoa é o seguinte: ei, só vitória, só vitória. Não, na minha época era o seguinte: a gente tinha que ouvir com os ouvidos da fé, olhar com os olhos da fé. E o que eu trago dessa minha época para o dia de hoje, para você, é que você não peça a Deus dias fáceis. Peça a Deus olhos espirituais para enxergar uma oportunidade em cada dificuldade que aparecer no seu dia. Aí você vai ser uma pessoa muito diferente. E o seu dia também vai ser o melhor dia que você já viveu. E a quinta e última lição que eu gostaria de compartilhar com você é a seguinte: seja grato por tudo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você já notou que a palavra reclamar tem o verbo clamar dentro dela? De trás para frente? Reclamar. Então, se eu falar essa palavra de trás para frente, eu vou falar como? Clamar de ré. Não seria assim? Mais ou menos isso? Reclamar seria clamar de ré. Então, se eu clamo de ré, é como se eu dirigisse o carro. Você pega um carro e dirige, mas passa a marcha ré, o que acontece? Você vai para frente ou para trás? Para trás, né? Então, deixa eu contar uma história para você. Quem reclama, clama na direção contrária do que pode falar e no momento da sua queixa. Quando a pessoa reclama, ela está clamando ao contrário daquilo que ela está falando. Ah, que dinheiro, ganha a mixaria. Vai continuar ganhando a mixaria. Por quê? Você está... Ah, mas eu só estou comentando. Você está comentando, você está fazendo queixa para o universo. E o universo vai te devolver. O que eu disse para você: a vida não trata bem a quem a trata mal. Ela devolve, o universo devolve para a pessoa. Eu queria contar uma historinha para você, curtinha. Você sabe que Moisés tirou o povo de Israel, o povo do Egito, os filhos de Jacó, que estavam no Egito. Os 12 filhos dele com os seus descendentes. E foram caminhando para o deserto. Essa viagem duraria aí umas 2 semanas, mais ou menos, uns 21 dias, atravessando o deserto. Mas levaram 40 anos. Sabe por quê? O povo cometeu 5 pecados muito feios durante o deserto, que incomodou muito a Deus. Mas teve um que Deus não suportou. Deus deu um castigo no povo. Moisés pediu para que 12 pessoas fossem... Eles estavam ali bem pertinho, ao sul de Canaã, né? No sul de Canaã, onde é Judá, ali seria Judá, no sul de Canaã. Mas eles não entraram por o sul, porque tinham moabitas morando ali, né? Eles não deixaram passar. Mas eles foram espiar a terra. E escagaram da terra. E Josué e Caleb viam a terra que manava leite e mel, que tinha uvas enormes lá, cresciam, eram tremenda, a terra muito maravilhosa. Mas os 10 que foram com eles também só viram gigantes na terra. E passaram 40 dias na terra. E essa terra, durante 40 dias, ficaram reclamando. E voltaram. Quando voltaram, aquilo aborreceu tanto a Deus, que Deus falou o seguinte: que, olha, durante o tempo que vocês passaram reclamando, quando foram investigar a terra, que eu dei para vocês de presente, essa terra prometida, eu dei para vocês, e não tem gigante que vai impedir que vocês tenham essa terra, porque eu dei para vocês, vai ser, cada dia que vocês passaram reclamando, vai ser 1 ano de permanência no deserto. Isso está lá em Número capítulo 14. Você pode ler isso lá, tá bom? E eles passaram 40 anos lá, rodando no deserto. E o que eu aprendo com isso? É que reclamar atrasa a vida da gente. A gente fica para trás. A gratidão te alinha com o céu, com a vontade de Deus. Mas a murmuração, ela te paralisa no deserto. E concluindo a minha palavra, eu gostaria de dizer para você o seguinte:
que tudo na nossa vida contribui para o nosso bem. Assim diz Romanos, capítulo 8, verso 28. Eu vou ler dessa vez na versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas. Todas as coisas trabalham juntas. Deus fez, quando ele colocou a ordem cósmica no universo, ele fez o seguinte: para todos aqueles que me amam e são chamados pelo meu propósito, vocês vão conspirar, todos vocês, o universo, a favor e para o bem daqueles que me amam e são chamados pelo meu propósito. E o texto diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Deus chamou de acordo com o seu plano, com o seu propósito. Gente, a vida, ela é como um quadro pintado. Um artista, quando pinta um quadro, um pintor, quando pinta um quadro, ele não só coloca luzes, ele coloca as sombras também. Ele não só coloca cores claras, ele coloca cor escura. Por quê? Porque a beleza ela está no conjunto. Ela está na totalidade da obra. Quando um artesão ele está fazendo um tapete, ele não faz pela frente do tapete. Ele faz pelo verso do tapete. E ninguém compra um tapete pelo verso, porque você não vai entender nada do que está sendo feito. Mas o tapeceiro, ele sabe o que está fazendo. Ele coloca a linha aqui, linha ali, linha acolá, ele vai traçando linha, mas quando ele vira para o tapete, a obra está feita. Uma obra linda. E a vida com Cristo não é ausência de problemas. A vida com Cristo é presença de propósito. Agora, se você verdadeiramente deseja viver o melhor dia da sua vida todos os dias, então viva dessa forma. Primeiro, aprenda a matéria que vai cair na sua prova. E pergunte a Deus: Senhor, o que eu preciso aprender no dia de hoje para viver o melhor dia da minha vida, todos os dias? Por o apóstolo Paulo, ele precisou aprender uma coisa chamada de contentamento. Ele precisava contentar com aquilo que ele tinha. Ele sabia viver em abundância, mas também sabia viver em escassez. Ele sabia viver com muita alegria, mas sabia viver abatido. Ele aprendeu isso. E nas coisas. Por quê? Mas não vou me deixar pelas coisas que estão acontecendo, me abater pelas coisas que estão acontecendo. Elas não vão mais me definir. Porque eu sei que eu sou em Deus. Eu sei que será de mim com Ele. Independente do que me aconteça. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, nós podemos passar pela mesma prova que Paulo passou, que foi entender o contentamento, ou passar por uma prova diferente, do tipo, aprender a amar, aprender a servir, aprender a generosidade, aprender a humildade, ou aprender também a amar a Deus mais do que amar o dinheiro. A segunda coisa, então, para você viver o seu maior dia, seria você ter uma boa leitura do momento e do tempo que você está vivendo. Olhos bons geram dias bem iluminados. Então, tenha um olho bom sempre para as coisas que estão acontecendo. E a terceira coisa que a gente tem que fazer para viver um dia bom todo dia é receber o novo dia como um presente de Deus. Deus ainda está escrevendo a sua história e a minha história. E cada dia de vida que nós vivemos, que Ele nos concede, Ele está dizendo assim: ainda não chegou o fim, ainda estou escrevendo. E como disse Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia. Vai tudo ficar bem, tá? Vai tudo ficar bem. Nada fugiu do controle de Deus. A quarta coisa é a seguinte: corrija sua visão. Não queira mudar o mundo, mude o seu olhar sobre ele. E o quinto, seja grato. A gratidão transforma qualquer cenário em uma oportunidade de milagre. Assim sendo, que Deus abençoe o seu término de dia. E se nós acordarmos amanhã, receba com muita alegria e vivamos. Se você entendeu essa palavra,
e gostaria de viver o melhor dia, eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi também que a minha vida sendo dirigida por Deus é melhor do que a minha vida sendo dirigida por mim mesmo. Porque o meu dedo parece ser torto. As minhas escolhas, quando sou dirigido por mim mesmo, eu só faço escolha errada. Mas quando eu sou dirigido por Deus, as minhas escolhas são acertadas e são abençoadas por Ele. E se você entendeu essa palavra e quer ser dirigido por Deus, faça comigo essa oração. Pai bendito, eu gostaria de ser dirigido por Ti. Eu gostaria de fazer dos meus dias, Senhor, o melhor dia para eu viver. E viver esse melhor dia todos os meus dias. E não ser impulsionado pelo aquilo que me acontece, pelas circunstâncias que me acontecem. Mas ser, Deus, direcionado por Ti, meus olhos ficarem fixos em Ti. Ó Deus, que Tu me dê graça de olhar a vida com olho bom e não com olho mau, para que eu tenha luz em mim, para iluminar também as pessoas a ser dirigida por Ti. Que o Senhor Deus me dirija e que eu também receba cada dia que o Senhor me der de existência como um presente, uma dádiva sua, e que eu seja grato, Senhor, me ajude, Senhor, eu vou precisar muito de Ti, para que da minha boca só saia gratidão e nunca reclamação. Me guia, Deus, porque eu Te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida, porque eu confio em Ti, como sendo que nasceu e foi enviado em carne e derramou sangue na cruz do Calvário para me salvar. E eu agora sou Teu e me entrego a Ti como filho Teu, lavado e remido no Teu sangue. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra, pastor Rogério. Murmuração, pensa. Ele falou em 40 dias que eles podiam ter atravessado o deserto, atravessaram 40 anos. Vocês vivem reclamando de tudo? Sabe que Deus não se agrada, né? Vê a palavra que o pastor Rogério falou. Não devemos murmurar, uma das coisas que Deus mais abomina. Vocês sabem por que, logo que saíram do Mar Vermelho, o povo reclamava por causa de água? E Deus encaminhou o povo para as águas de Mara? Sabe por quê? E o povo murmurou pra caramba quando chegou lá, porque disse que a água era amarga. Porque aquele povo estava doente fisicamente, emocionalmente. Aquele povo passou 400 anos sofrendo, apanhando, sendo escravizado, não tendo uma alimentação boa. Fisicamente estavam todos doentes. E aí, o que aconteceu? As águas de mar eram amargas porque no fundo dela tinha muita plantação de ervas. E aquele povo precisava beber aquela água para poder ficar curado. Entendeu? Então, até o que é ruim é bom. E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Busque no Senhor. Aceite esse Deus no seu coração e deixa Ele controlar a sua vida. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele guiar a sua vida. Não murmure. Acordou? Agradeça a Deus por ter acordado, porque muitos morrem dormindo. Você acordou, agradeça a Deus. Né? Então, que palavra maravilhosa. Nós vamos orar agora e vamos agradecer por esse dia, por essa maravilhosa palavra, e vamos aprender. A primeira coisa que fazer ao acordarmos, agradecer a Deus, ser gratos pelo amor de Deus na nossa vida. Então, olha só, Senhor, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Aquelas pessoas que aceitaram o Senhor no coração, que elas possam se utilizar do QR Code que tem aqui, entrar em contato com a CP, entendeu? Senhor, toma cada um em tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada membro da CP. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu, que vai ouvir, em determinada hora que eles vão ouvir. Toma eles em tuas mãos, Senhor. Seja misericordioso, Pai,
com cada pessoa que vai escutar essa palavra, vai assistir, para entender, Pai, que nós precisamos deixar tu no controle de tudo da nossa vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, para as nossas vidas, Senhor Deus. E também, Senhor, sabemos que, como o pastor Rogério falou, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E não é de ruim, é de bom, porque o Senhor quer o melhor para você. E agora você levanta sua mãozinha assim, que eu vou orar para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Abençoe a todos, Pai Santo, e nos dê uma semana debaixo da tua graça, com todas as muitas bênçãos que tu tem para nós, Deus. Te louvamos e te agradecemos no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa semana a todos vocês. Beijo no coração. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.